torcedora vascaína do nosso canal Grito na Colina. Aqui tá um frio desgramado na região aqui onde eu moro, no sudeste, aqui no Espírito Santo. O jogo acabou tem uns 40 minutos. Falar um pouquinho desse jogo, galera, antes de começar a entrar falar do jogo. Grito na Colina, Grito da Colina, esse é o nosso canal para falar de futebol, para falar de jogo, análise de jogo, desempenho. Se inscreve aí, deixa já o seu like, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais aí, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, e senta o dedo no like aí. Vamos lá, galera, vamos pra cima, vamos fazer esse canal crescer. Comenta aí o que você achou desse jogo, desse super jogo, dessa vitória maravilhosa do nosso Vascão aí, beleza? Vamos falar um pouquinho, torcedor. Quinta-feira aí, quinta-feira especial, né? Hoje é 12 de junho, então, dia dos namorados aí. Então, muitos casais vascaínos aí vão poder comemorar amanhã, sexta-feira. E falar um pouquinho do jogo. O Vasco aí construiu uma vitória robusta, 3-1, em cima do glorioso São Paulo. Primeiro tempo, o gol foi rápido e o domínio cruzmaltino também. O gol logo foi aos 26 minutos, Rayan que depois que o Fernando Diniz assumiu o comando técnico do Vasco, o rapaz crescendo, alavancou aí. Ele, aos 26 minutos, como eu falava, o Rayan aproveitou o excelente passe do Paulo Henrique, outro que jogou muito bem, saiu até machucado no finalzinho do segundo tempo, mas está tudo bem com ele, não foi nenhuma lesão grave. O passe dele, Paulo Henrique, que invadiu a área e bateu com precisão, abrindo aí o placar 1-0. O chute do Rayan, dando aí o início, né, da construção da vitória, da primeira vitória do Vasco fora de casa. Outra coisa, galera, é um tabu, né? O Vasco que há anos não vem ganhando de times paulistas, há 12 anos não venceu o São Paulo. Com apenas 14 minutos depois, aos 40 do primeiro tempo, Nuno Moreira chutou com efeito, pegou o rebote após a boa defesa do goleiro do São Paulo e marcou o segundo do Vasco, 2-0. O Vasco, depois do 2-0, começou a controlar o jogo até o intervalo, com a marcação bem encaixada e transições eficientes. Galera, tô tendo dificuldade um pouquinho para falar que tá muito frio e é 1h da manhã já, entendeu? Mas vamos lá, vamos para cima. Segundo tempo, o São Paulo tentou reagir, mas o Vasco acabou matando o jogo. O São Paulo voltou pressionado e conseguiu diminuir aos 90 minutos com chute de fora da área, de Rayan também, só que esse é Rian Francisco, sem chances para o goleiro Léo Jardim. Ele domina, bate de primeira, a bola quica um pouquinho, mas do jeito que ela vem ele bate, a bola vai indefensável para o goleiro Léo Jardim, falha aí do Pumita, mas tirando isso a zaga foi excelente, não teve João Vitor que vinha falhando, hoje foi perfeito assim na marcação, nas dobras, bolas aéreas, e Lucas Freitas que entrou aí, ultimamente estava entrando um menino da base, o Luiz Gustavo, mas o Lucas Freitas que também estava entrando antes do Diniz, até com o Carille ele também entrava, e o Lucas Freitas foi bem sólida a zaga do Vasco. Eu acredito que a zaga do Vasco, eu pensava que seria João Vitor e o Maurício Lemos, mas eu acho que essa zaga do Vasco aí com o João Vitor e o Lucas Freitas, com o Hugo Moura e o Tietê ali na marcação, talvez essa seja aí a zaga titular do Vasco, vindo aí uma zaga reserva, né? Uma segunda zaga, se precisar, o Maurício Lemos e o Luiz Gustavo. Então, galera, vamos falar um pouquinho das estatísticas e um pouquinho sobre essa vitória vascaína, o Vasco que prevaleceu praticamente em tudo. Teve uma ligeira inferioridade só na posse de bola, 49,3 contra 50,7 do São Paulo. Mas o São Paulo teve aquela posse de bola mais longe da área do Vasco. O São Paulo não conseguia penetrar. O São Paulo, o Luciano até tomou cartão amarelo, reclamou demais que as bolas não estavam chegando, principalmente no primeiro tempo. O Vasco levou mais perigo. O Vasco teve 9 finalizações no alvo e o São Paulo teve apenas 3 finalizações no alvo.
teve a bola mais difícil do São Paulo, foi no finalzinho do jogo, no segundo tempo, que tem um chute, há um rebote, mas o Léo Jardim em 2 tempos pega a bola. Primeira vez, como eu já havia relatado antes, que desde 2012, né, que o Vasco não vencia o São Paulo no Morumbi. Então foi a primeira vitória fora de casa no Brasileirão também. Para destacar, o Vasco não tinha vencido nenhuma fora de casa, fora dos seus domínios ainda. Lembrando que o Vasco tinha perdido para o Red Bull Bragantino de 2-0, mas mesmo na derrota o Vasco jogou bem, principalmente no segundo tempo. O Vasco foi incisivo, teve mais posse de bola. Se tivesse merecimento no futebol, certamente o Vasco teria virado para 3-2 contra o RB Bragantino. RB Bragantino que perdeu para o Bahia hoje. O Campeonato Brasileiro é uma gangorra, né? Ganha, perde, perde, ganha. Ganhou do Vasco e hoje perdeu para o Bahia aí de 3-0. Então o RB Bragantino perdeu. Outro também que poderia assumir a liderança tomando aí a frente, né, do Flamengo. O Flamengo continua líder porque o Cruzeiro desperdiçou aí a chance de ganhar do Vitória. Um dos que estão lá na zona de rebaixamento empatou 0-0. Bom, como eu disse, o Ryan abriu o placar. O menino da categoria de base que vem crescendo, mudou muito o ritmo dele depois da chegada do Fernando Diniz, cresceu muito. Nuno Moreira, que é um português que foi contratado na gestão Pedrinho, mas é um português que está sendo decisivo, e o segundo gol dele aí foi com a presença ofensiva, ele que chega muito na área, tem feito muitos gols. O terceiro, para fechar o placar, foi do Verratti, né, confirmando aí a superioridade vascaína. O Verratti que não tinha feito gols contra o São Paulo ainda, hoje quebrou esse jejum, já fez o gol dele contra o São Paulo também. Provavelmente o Vasco vai fazer gol contra o Verratti. Galera, vai fazer gol contra todos os times do Brasileirão, inclusive o Vasco, que ele já fez, né, contra o Fluminense. O gol contra foi dele. Bom, o Vasco foi eficiente, fazer uma análise final. Como eu disse, aqui está muito frio onde eu moro, já é de madrugada. Vamos fazer uma análise cirúrgica aqui nos momentos decisivos e falar para vocês onde o Vasco soube explorar os contra-ataques com mais precisão. Bom, a equipe soube defender, uma coisa que ela não conseguia fazer. O Vasco tomou 2 gols simples do RB Bragantino. O Vasco tomou, como eu disse, um gol bobo do Fluminense, um Verratti voltando, sem saber marcar, dentro da área, a bola bate nele e entra. E o gol também da virada do Fluminense, um chute de fora da área que ninguém marcou. Então, o Vasco hoje soube explorar os contra-ataques com mais precisão. O Vasco nos outros jogos até que também tinha exploração de ataques, mas não era certeiro como foi hoje. O Vasco hoje foi certeiro, foi no alvo. Soube explorar muitos contra-ataques, teve muita precisão. A equipe soube defender com muita qualidade e na hora de matar o jogo, ela teve tranquilidade, não foi afobado no passe, não. Hoje o Vasco tocou bem a bola, soube esperar o momento certo de finalizar, não foi afobado, não foi aquele toque de bola como o de São Paulo, sem objetivo. O São Paulo teve muito volume, teve muita posse, mas falhou porque não aproveitou o mando de campo, sofreu, já tinha sofrido antes, né, no jogo anterior, ele tinha sofrido esses gols assim em transição, e hoje de novo sofreu outro gol aí em transição. Isso aí não é problema meu, é problema aí dos torcedores são paulinos. Então, galera, falar um pouquinho aqui dessa noite aí, noite, né, que marcou aí o fim de um tabu. O Vasco nunca havia ficado tanto tempo assim, né, sem vencer o São Paulo, 12 anos aí sem vencer o São Paulo. Hoje quebrou esse tabu. Vamos, galera, deixa seu like aí, se você acredita que este time pode embalar aí no Brasileirão. Comenta aí qual o momento mais importante aí, qual o momento para você que foi mais emocionante dessa vitória do Vasco. E se você tiver aí condição de
divulgar esse vídeo em suas redes sociais, no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp, seu grupo de amigos vascaínos, aquela galera que você conhece lá que ia ficar feliz com a análise aí da vitória do Vascão. Comenta aí, fique à vontade para deitar o like aí e curtir tudo, beleza? Comenta, deixa a sua opinião aí. Até a próxima, valeu, forte abraço.